Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Sala de Sonhos. Eu sou a Poli e hoje eu vim falar para vocês sobre os stories do Instagram. De que maneira podemos dividir esses stories e de que maneira mais simples a gente consegue passar uma informação ou contar uma história usando todos os recursos da plataforma e principalmente usando os recursos simples de comunicação. Então fica comigo até o final do vídeo e se liga em mais essa dica. Os stories é exatamente o que o próprio nome diz, uma história, e toda história tem começo, meio e fim. Esse é o princípio básico que você tem que considerar quando você vai começar a montar os seus stories. Porém, você não pode se prender em contar uma história muito detalhada. Não tem uma regra, tá, gente? Não existe você chegar e falar assim, olha, você tem que fazer no mínimo tantos stories, você tem que fazer no máximo tantos stories. Não, o segredo principal é você descobrir de que maneira você vai envolver o seu seguidor nos seus stories, na história que você está contando ali. É interessante você considerar o começo, meio e fim para você não se perder no momento em que você estiver contando a história. Porém, não é uma regra, tudo é teste. Então você vai descobrir de que maneira você vai envolver o seu seguidor ou o seu telespectador na história que você está contando. Podemos pensar assim, um início com uma capa, onde você vai explicar o motivo daquela história que você está contando, ou simplesmente o título da história que você está contando. O meio, que é a história propriamente dita, com as principais cenas, principais elementos. Se você está falando de algum produto, você tem que dar informações sobre esse produto durante esse meio da história. E o final, que é onde você vai converter a atenção que você conseguiu reter durante a história que você estava contando, ou seja, durante o meio. Então a conversão nada mais é do que você direcionar a atenção ou para um site de venda ou para um WhatsApp para você poder marcar horário se for a questão de uma cliente. Enfim, você vai ter que chamar a atenção, reter a atenção e converter a atenção. Esse também é um princípio básico da comunicação. Então todas as vezes que você for montar o seu stories, você tem que se fazer a pergunta, qual é a finalidade? Em que momento eu vou começar a história, contar o meio dela e converter a atenção das pessoas e para qual canal eu vou converter. Nunca mais você vai montar os seus stories do nada sem lembrar desse princípio básico da comunicação. Isso aqui não é uma regra, isso aqui é uma dica, tá, gente? Então você tem que testar e ver se funciona com você. Se funcionar, você pode com certeza fazer uso muito bem desse tipo de estratégia na hora de você montar o seu stories. Se esse vídeo te ajudou, eu acho que eu mereço um like, então você pode deixar o seu like aqui e não se esqueça de compartilhar para transmitir essas informações para quem ainda não sabe. Até o próximo vídeo!